Kyrie eleison. Olá, eu gostaria de falar nesse vídeo, ou começar a falar realmente, sobre o apostolado católico em tempos de crise da igreja, né? Eu tinha mencionado num vídeo anterior que eu iria fazer alguns vídeos sobre esse assunto, expressar algumas perplexidades minhas, pessoais, e tentar fazer algumas observações que talvez possam ajudar a quem também está interessado nesse trabalho, né, do apostolado católico. Primeiramente, eu quero dizer que nós estamos em crise, a igreja está em crise. Isso, para quem percebe as coisas, para quem estuda o problema, é mais ou menos uma obviedade. Mas há muitos católicos que ainda não perceberam, ou não perceberam a crise, e esses estão realmente perdidos, ou não perceberam a gravidade da crise, ou seja, não perceberam de fato os verdadeiros inimigos, ou os principais inimigos que estão atacando a Igreja Católica de algum tempo para cá, não é isso? Bem, a Igreja Católica, ela, ao longo do tempo, dos 2 milênios de existência, ela sempre foi atacada por heresias, por inimigos, não é? Nosso Senhor já tinha alertado os apóstolos, não é? Que na medida em que eles estivessem do lado dele, Nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo estaria contra eles, não é? E esse alerta, obviamente, se aplica a todos que se colocam ao lado do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desde o início, desde sua crucificação, né? Então, esse problema de estar com a igreja, estar contra o mundo, é um problema que é um problema recorrente na história da igreja, né? O que coloca, talvez, a crise atual, né, e as dificuldades do apostolado numa dimensão diferente é que os nossos inimigos, não só estão do lado de fora da igreja, mas também como do lado de dentro da igreja, não é? Mas vocês dirão que isso também já aconteceu no passado, né? Por exemplo, os jansenistas, século XVI, XVII, também estavam dentro da igreja e eram, de certa forma, inimigos da igreja, não é? Em algumas outras fases aconteceu isso. O que coloca a crise atual na sua verdadeira dimensão, quase que catastrófica, é o número desses inimigos e as posições hierárquicas em que eles se encontram, não é? E isso diz muito da crise atual. Eu vou começar essa série de vídeos, né, tentando fazer um exercício que possa nos tirar da emoção do momento, primeiramente, não comentar sobre as pessoas, as personalidades, os cargos que são ocupados hoje por inimigos da igreja, mas nos levar ao passado para que nós tenhamos aquela perspectiva e aquela visão do alto, sem muita
sem muita emoção, digamos assim, do momento, né? Eu vou tentar, nesse primeiro vídeo, pensar como que seria o apostolado católico na crise ariana. Na crise ariana. Do século IV, V. Né? Note que nesse momento existia uma só heresia tentando destruir a igreja. Ou seja, havia católicos na época que negavam que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e homem. Ao negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eles negavam também todo o arcabouço da Santíssima Trindade, por exemplo. Né? Se essa heresia tivesse o sucesso, a Igreja Católica teria sido destruída no século IV, século V, não é isso? Essa heresia, ela envolveu pessoas de dentro da igreja. Existiam bispos arianos e padres arianos. Portanto, existiam claramente, na época, existiam duas igrejas. Existiam padres celebrando missas. Esses padres eram arianos. Existiam padres católicos que estavam defendendo a tradição, que também estavam celebrando missas. O arianismo tomou conta da sociedade, do Império Romano, e teve uma dispersão muito grande. Não é? E os católicos da época estavam ouvindo os pregadores arianos e os pregadores católicos. Estavam, então, bebendo das duas fontes, não é isso? E eu tento imaginar um católico que estava defendendo a doutrina correta da igreja, tentando fazer, então, um apostolado, tentando converter os pagãos do Império Romano para a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que era a Igreja Católica. Note bem que naquela época não existia ainda uma definição da hierarquia da igreja a respeito do arianismo. Vamos dizer que essa situação imaginária que eu estou escrevendo aqui fosse antes das definições todas contra o arianismo que depois foi tomada. Não é? Então, existiam bispos defendendo uma heresia e outros defendendo a doutrina correta e atacando, em termos de ideia, esses outros bispos hereges. E tem lá um sujeito, um indivíduo, tentando converter os pagãos. Para qual religião ou para qual igreja esse apostolado iria converter os pagãos? Para a igreja ariana ou para a igreja católica? Não é? Porque os arianos, os hereges, também faziam proselitismo, também tinham lá o seu apostolado e converteram muita gente. Não é? O apostolado dos arianos foi tão potente e tão competente que eles converteram o Império Romano, o exército romano todo se tornou ariano, se converteu para o arianismo. Portanto, vocês podem ver que aquele apóstolo imaginário, não é, que estava tentando converter os pagãos do Império Romano à igreja verdadeira, tinha um problema na mão. Ou seja, ele tinha inevitavelmente que discutir com os arianos, se não diretamente, pelo menos quando eles estivessem tentando converter os pagãos. Porque o pagão ia
um pagão, digamos, informado, iria perguntá-lo, obviamente, de, olha, você está falando uma coisa sobre a igreja, mas tem outros aqui falando outras coisas, tá certo? Que é tão interessante quanto a que você está falando. Você está falando que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, que veio nos redimir, etc, etc. Tem outro dizendo que não, que ele era uma criatura muito elevada, mas que não era filho de Deus. Ele era muito sábio, mas ele não era filho de Deus. Portanto, essa conversa sua sobre a redenção, a morte na cruz, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, espera aí, o outro cara lá está falando outra coisa. Não é isso? Então, esse nosso apóstolo imaginário do século IV, V, ele certamente teria que se envolver na crise da igreja de alguma forma para convencer, não é, os pagãos a se converterem para a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja católica, que nós conhecemos até hoje. Não é? Então, veja que esse problema das heresias na igreja é um problema que o apostolado atual não pode deixar de considerar. Né? Eu não digo que todo o apostolado tem que ser um apostolado baseado na crise da igreja. Não. Mas esse apostolado ele não pode desconhecer esta crise da igreja, porque ninguém bem informado hoje pode ser convertido à verdadeira igreja católica se não se discutir com esse indivíduo a crise da igreja como um todo. Não é isso? Portanto, essa é a grande dificuldade do apostolado de hoje. Primeiro, para a pessoa, o indivíduo que quer fazer esse apostolado, entender a profundidade da crise e a gravidade da crise e entender aonde nesta crise se encontra a verdadeira igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e dada a Pedro para dirigir. Não é isso? Então, sobre essa questão da crise, eu vou começar a falar num próximo vídeo das fontes a que se pode acessar para entender a crise, falar um pouco da crise em si, um resumo da crise, e também falar em outros vídeos aonde, na minha opinião pessoal, se encontra o grande mal que se fez e se continua fazendo contra a fé das pessoas, a fé verdadeira. Não é isso? Eu sei que há muita gente trabalhando sob várias perspectivas dos males que existem dentro da igreja. Não é? Alguns têm uma perspectiva política, não é? Por exemplo, denunciando os males do comunismo que invade a igreja. Outros têm perspectivas diferentes. Eu vou, num próximo vídeo, dar a perspectiva, tá certo? Em algum próximo vídeo, não é? Mas certamente o vídeo que se seguirá a este será sobre, digamos assim, as fontes principais sobre o que ocorreu com a igreja que a fez mergulhar numa crise tão grande, não é isso? E quais as fontes históricas, os documentos, os livros, os autores que podem ser lidos para se ter uma ideia básica sobre isso. Correto? Então me aguarde nos próximos vídeos. Salve Maria!